Eu só pensei, não, deixa pra lá. Flávio Vinick está de volta aqui no Boa Tarde Fox para trazer informações agora do Flamengo, Vinick. Olha, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox, a diretoria do Flamengo está mantendo muita cautela nesse período de negociações, está buscando jogadores que possam ser contratados por empréstimo. Esse é o principal objetivo da diretoria do Flamengo, né? Suprir as ausências ali, as necessidades do elenco. A diretoria do Flamengo pensa na chegada de um atacante que jogue pelos lados do campo, já que o elenco está bem servido de centroavante, né? Tem o Guerreiro, tem o Leandro Damião, tem o Viseu. Então o Flamengo busca aquele jogador de lado de campo. Não sei se o Sheik permanece, dificilmente vai ser renovado o contrato do Sheik pela idade. Não estava sendo muito aproveitado pelo Zé Ricardo nos últimos meses. Aí tem o Gabriel e o Everton para realizar, né, essa função, e o Flamengo quer mais. Busca no mercado, todo mundo sabe que o Marinho e o Vitinho são os principais alvos, exatamente para suprir essa necessidade. O Rodrigo Caetano disse que o clube não vai entrar em leilão pelo Marinho. Foi muito valorizado, tem muito clube interessado. Se inflacionar o preço aí do Marinho, o Flamengo tira o corpo fora só numa transação por empréstimo. O mesmo acontece com o Vitinho, né? O Vitinho estava emprestado ao Internacional, é uma negociação mais cara, é o Spartak de Moscou que tem o passe do Vitinho, então tem que entrar em contato com os russos, enfim, chegar a um entendimento para conseguir fazer um empréstimo com o Vitinho, já que o Flamengo não vai abrir o cofre para comprar um jogador como o Vitinho, como o Marinho. Por enquanto, de certo mesmo, só está a contratação do peruano Trauco, na lateral esquerda. Aí o Flamengo tenta também repor a posição do Alan Patrick, né? Um meia. O Zé Ricardo alternava o esquema, às vezes jogando com 3 atacantes, 2 abertos, e às vezes ele optava pelo 4-4-2, com 2 meias clássicos. Aí no caso teria o Diego e o Alan Patrick, eram esses jogadores. O Alan Patrick durante um período foi titular. O Alan Patrick não terá o empréstimo renovado com o Shakhtar Donetsk. Já está fora do Flamengo. E aí pode ser o Conca, então, esse jogador. A situação do Conca, ele operou o joelho, está parado na China. O Flamengo quer esse empréstimo, mas sem bancar integralmente o salário do Conca, que é um dos maiores do mundo. Então o que o Flamengo daria em troca? Toda a estrutura do seu departamento de futebol e até profissionais para ajudar na recuperação do Conca. Nesse período, o Flamengo não arcaria com nenhuma despesa, enfim, só com instalações, enfim, fornecendo essa estrutura para, se o Conca conseguir uma recuperação, aí sim, a partir ali de maio, de abril, poderia ser utilizado e aí ficar emprestado ao Flamengo até o final do ano, e o Flamengo pagaria aí uma parte do salário. O Flamengo continua buscando, portanto, um atacante e um meia, eu diria que os mais próximos no momento aí, Conca e quem sabe o Vitinho, que é um desejo da torcida do Flamengo, o acerto com o jogador que fez um bom campeonato brasileiro pelo Internacional. O Rodrigo Caetano disse que só o Trauco está garantido. O Rômulo, volante, por enquanto não foi anunciado. A gente até no nosso site, foxsports.com.br, a gente disse que está muito próximo. Nosso repórter até publicou, né, o acerto com o Rômulo. A diretoria não tem essa postura de não confirmar antes que faça exames médicos, assinatura de contrato, mas confiando aí na minha fonte, o nosso colega Vinícius Ribeiro, o Rômulo deve pintar no Flamengo em 2017. Muito obrigado, então, Flávio Vinick. As informações aí do Rubro Negro. O Rodrigo Bueno, o time do Flamengo tem aí a Comebol, Libertadores, Bridgestone em 2017. Precisa ser rápido. A gente sabe das dificuldades para contratar, mas tem que ser rápido para definir o time. Palmeiras já contratou jogadores, o Santos já contratou o Kleber, zagueiro, né? A gente falou agora há pouco do Barcos, o Montijo já acerta com o Botafogo, já a Karine tem inclusive novidade a respeito do Botafogo. Precisa acelerar o time do Flamengo, né? Precisa acelerar. Eu entendo o trabalho que a diretoria do Flamengo está fazendo. Acertou com um jogador primeiro. O Vitinho está acertado com o Flamengo há pelo menos 2 meses. Estamos no final de dezembro. Eu lembro quando teve Inter e Flamengo, que o Vitinho foi muito bem, o Vitinho já está acertado. É desejo dele, ele quer jogar no Flamengo. Só que tem que falar com os russos, né? Tem esse pequeno detalhe, tem que falar com os caras, né? E é difícil entender russo, né? É difícil, montanha-russa, tem isso também. Então o Flamengo precisa resolver a sua situação com os clubes estrangeiros. Mas me parece que a expectativa toda é em torno do Conca. É o cara que poderia chegar, não sei se mudar o patamar do Flamengo. Porque o Flamengo manteve uma base. O Vinick estava falando ali, por exemplo, o Sheik já acabou.
Sheik não tem mais. Sheik e Flamengo foi uma história bonita em alguns momentos, em outras nem tanto, mas o Sheik já não faz mais parte do presente e do futuro do Flamengo. A ordem agora é requintar um elenco que se mostrou capaz do Campeonato Brasileiro. O Flamengo mantém, inclusive na comissão técnica, tem gente que pode até criticar ali, Zé Ricardo, será que é um cara no nível desse novo Flamengo revigorado? Eu acho que tá mostrando competência, mereceu continuar no cargo. Desculpa, você começou a falar do Zé Ricardo e ficar no cargo. Esse time do Flamengo com o Zé Ricardo, em que ponto você acha que ele se encontra hoje? Porque o time foi crescendo no Campeonato Brasileiro, crescendo. No final, tem o desgaste físico e tudo mais. Agora, esse time vai para a Libertadores. Você entende que o Zé Ricardo consegue extrair mais esse time ou ele já bateu no teto? Eu acho que não bateu no teto, não. E com reforços, esse time pode fazer uma boa campanha na Libertadores. Qual foi a última grande campanha do Flamengo na Libertadores? Se você pegar, você vai lembrar só do Flamengo dos anos 80. De lá pra cá, o Flamengo não consegue chegar a uma semifinal de Libertadores. E o Flamengo deu um azar danado, né? A chave, né? O caminho do Flamengo pode ter o Furacão na sua chave, São Lourenço, que quase foi à final, né? Complicou para a Chapecoense na Copa Sul-Americana. O Flamengo precisa entrar rasgando na Libertadores. Do contrário, não passa da fase de grupos. Já é uma competição tradicionalmente difícil, enroscada. Tem um grupo do Flamengo aí, pro Rodrigo, o pessoal que está em casa? Coloca aí, entrou no assunto o grupo, a gente mostra tudo aqui na televisão. Vamos lá. Tem o São Lourenço. Mostrar pro pessoal para deixar claro. Claro. Olha aí, Rodrigo. Tem a Católica, que é um time em ascensão no Chile, além da tradição. Já foi vice-campeã da América em 93, perdeu aquela final pro São Paulo. O São Lourenço, como eu falei, é um time que já abocanhou todos os títulos nesse século, ganhou Sul-Americana, ganhou Libertadores, né? Acabou aquela cena de ser o único time grande argentino que não tinha Libertadores. Agora, olha a turminha de baixo ali, vem gente cascuda e possivelmente o Furacão. O flamenguista sabe o que é jogar na Arena da Baixada. É verdade. Né? Nessa nova Arena da Baixada, sabe quantas vezes o Flamengo ganhou? Quantas? Nenhuma. Né? Então você vê que vai ser uma Libertadores terrível, né? O Flamengo precisa se preparar. E aí tem a questão do calendário, as outras competições estaduais, regionais, tá? O Flamengo precisa deixar em segundo plano, encarar com muita seriedade essa Libertadores, do contrário, vai naufragar na fase de grupos. Informações da direção do Flamengo, então, Karine. Sim, o Rodrigo Caetano, gente, participou do nosso especial sobre a Libertadores e claro que a gente já colocou um trechinho do ponto para você ver o que ele comentou sobre isso. É óbvio que são equipes que têm camisa, equipes, né, tradicionais. E por si só o jogo já vai ser difícil. Se pudéssemos aqui eleger uma única vantagem, né, no caso, seria justamente essa de você não ter que estar tendo um deslocamento excessivo, principalmente quando você chega na capital e ainda tem que buscar uma cidade vizinha ou mesmo o interior de um desses países. Mas para um início de competição, você ter dentro do seu grupo, quem sabe, possibilidade de jogar com equipes de menor expressão, isso faz também com que a sua equipe, no decorrer, né, da fase de grupos, adquira também maior corpo, principalmente maior confiança. Por outro lado, muitas vezes você também pode cair no erro de não encarar desde o primeiro jogo como uma grande decisão, que não vai ser o nosso caso, porque a estreia já é com o São Lourenço, né, e não resta a menor dúvida de que num grupo equilibrado, Calheiros, muitas vezes você não precisa adquirir uma pontuação muito elevada, né? Porque não tem, em tese, não teremos aí nesse grupo aquela equipe que digamos assim, que será saco de pancada. Muito provavelmente isso não vai ocorrer. Então, acredito que uma pontuação que não seja muito elevada venha a classificar. E é isso que o Flamengo vai buscar. O ideal sempre, né, Luciano, é que tivéssemos o Maracanã. Nessa indefinição... Vamos trabalhar nessa hipótese de não ter o Maracanã, que é a pior das hipóteses. Vamos jogar na ilha. Isso já foi dito pelo presidente ontem mesmo, né? Nós estávamos juntos. E essa é a definição. O que o Flamengo faz de forma antecipada, se preparar para a possibilidade de não ter o Maracanã, num ano em que nós voltamos para a Libertadores. E sempre ressaltando de que uma das maiores críticas foi em relação ao porquê que não se planejou em relação a isso em 2016, mas nenhum de nós e nenhum presidente imaginava que o Maracanã fosse fechar tão cedo e abrir tão tarde, né, para a questão das Olimpíadas. Não era essa a previsão.
surpreendeu a todos vocês, que dirá a todos nós. Então, infelizmente, dessa vez, prevendo esse impasse, que é o que está ocorrendo no momento, o Flamengo faz o seu seguro de ter um estádio no qual a gente acredita que final de fevereiro e início de março já tenhamos as melhores condições para que possamos jogar lá. Nós, nesse ano, deveremos sim dar mais espaço para a garotada, nós temos aí bons valores. O Flamengo, na sua história, sempre teve jovens na equipe principal e nós preparamos alguns tantos para isso, com excelente trabalho desenvolvido nas divisões de base hoje do Flamengo. Então, para isso, nós temos que dar espaço para eles se tornarem protagonistas, ou se não protagonistas, com um pouco mais de responsabilidade. Mas nós vamos buscar as 4 peças essas que já havíamos falado. Uma delas já está confirmada, que é o Miguel Trauco, lateral esquerdo da seleção do Peru. Melhor jogador da temporada no Peru. Exatamente, o que nos dá uma segurança. Foi, além de todas as informações que buscamos, ele foi muito bem indicado. Tiramos as informações com o Gareca, com todos aqueles que trabalharam com ele. Guerreiro contribuiu nessas informações? Também, é claro. Com potencial e jovem ainda, 24 anos, acostumado com jogos também importantes. E agora a nossa busca realmente é por outros 3 atletas aí, alguns deles já em negociação. Mas a cautela e o zelo é justamente para que a gente tenha essas contratações concretizadas, mas sem prazo, Calheiro. Não dá para trabalhar com prazo. Eu não estou aqui para vender falsa ilusão para o torcedor. A gente sempre anunciou quando todas as etapas da contratação elas são cumpridas. Rodrigo Caetano falou sobre possíveis contratações, já que a gente colocou esse tema aí, gente. O Felipe Melo esteve aqui nos canais Fox Sports conversando com o Benjamin Bach e falou sobre rumores da possibilidade de ele jogar no Flamengo. Será que é verdade ou não? Ele esclarece. A única coisa que eu posso falar é que o Flamengo não me procurou nunca. Houve sim uma procura do Flamengo antes de eu ir para a Inter, já tem 2, 3 anos atrás, né? Mas nesse mercado, nessa janela de mercado, o Flamengo não demonstrou nenhum interesse, então, ou seja, é tudo coisa criada pela mídia. Bacana, Felipe Melo, quem sabe volta para o futebol brasileiro. Vamos aqui com Flávio Vinick, mais informações ao vivo pra gente no Boa Tarde Fox. Vamos falar do Fogão agora, Vinick? Vamos falar do Botafogo, Prieto. O Botafogo já anunciou. Eu só pensei, não, deixa pra lá. Flávio Vinick está de volta aqui no Boa Tarde Fox para trazer informações agora do Flamengo, Vinick. Olha, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox, a diretoria do Flamengo está mantendo muita cautela nesse período de negociações, está buscando jogadores que possam ser contratados por empréstimo. Esse é o principal objetivo da diretoria do Flamengo, né? Suprir as ausências ali, as necessidades do elenco. A diretoria do Flamengo pensa na chegada de um atacante que jogue pelos lados do campo, já que o elenco está bem servido de centroavante, né? Tem o Guerreiro, tem o Leandro Damião, tem o Viseu. Então o Flamengo busca aquele jogador de lado de campo. Não sei se o Sheik permanece, dificilmente vai ser renovado o contrato do Sheik pela idade. Não estava sendo muito aproveitado pelo Zé Ricardo nos últimos meses. Aí tem o Gabriel e o Everton para realizar, né, essa função, e o Flamengo quer mais. Busca no mercado, todo mundo sabe que o Marinho e o Vitinho são os principais alvos, exatamente para suprir essa necessidade. O Rodrigo Caetano disse que o clube não vai entrar em leilão pelo Marinho. Foi muito valorizado, tem muito clube interessado. Se inflacionar o preço aí do Marinho, o Flamengo tira o corpo fora só numa transação por empréstimo. O mesmo acontece com o Vitinho, né? O Vitinho estava emprestado ao Internacional, é uma negociação mais cara, é o Spartak de Moscou que tem o passe do Vitinho, então tem que entrar em contato com os russos, enfim, chegar a um entendimento para conseguir fazer um empréstimo com o Vitinho, já que o Flamengo não vai abrir o cofre para comprar um jogador como o Vitinho, como o Marinho. Por enquanto, de certo mesmo, só está a contratação do peruano Trauco, na lateral esquerda. Aí o Flamengo tenta também repor a posição do Alan Patrick, né? Um meia. O Zé Ricardo alternava o esquema, às vezes jogando com 3 atacantes, 2 abertos, e às vezes ele optava pelo 4-4-2, com 2 meias clássicos. Aí no caso teria o Diego e o Alan Patrick, eram esses jogadores. O Alan Patrick, durante um período, foi titular. O Alan Patrick não terá o empréstimo renovado com o Shakhtar Donetsk. Já está fora do Flamengo. E aí pode ser o Conca, então, esse jogador. A situação do Conca, ele operou o joelho, está parado na China. O Flamengo quer esse empréstimo, mas sem bancar integralmente o salário do Conca, que é um dos maiores do mundo. Então o que o Flamengo daria em troca?
toda a estrutura do seu departamento de futebol e até profissionais para ajudar na recuperação do Conca. Nesse período, o Flamengo não arcaria com nenhuma despesa, enfim, só com instalações, enfim, fornecendo essa estrutura para, se o Conca conseguir uma recuperação, aí sim, a partir ali de maio, de abril, poderia ser utilizado e aí ficar emprestado ao Flamengo até o final do ano, e o Flamengo pagaria aí uma parte do salário. O Flamengo continua buscando, portanto, um atacante e um meia, eu diria que os mais próximos no momento aí, Conca e quem sabe o Vitinho, que é um desejo da torcida do Flamengo, o acerto com o jogador que fez um bom campeonato brasileiro pelo Internacional. O Rodrigo Caetano disse que só o Trauco está garantido. O Rômulo, volante, por enquanto não foi anunciado. A gente até no nosso site, foxsports.com.br, a gente disse que está muito próximo. Nosso repórter até publicou, né, o acerto com o Rômulo. A diretoria não tem essa postura de não confirmar antes que faça exames médicos e assinatura de contrato, mas confiando aí na minha fonte, o nosso colega Vinícius Ribeiro, o Rômulo deve pintar no Flamengo em 2017. Muito obrigado, então, Flávio Vinick. As informações aí do Rubro Negro. O Rodrigo Bueno, o time do Flamengo tem aí a Comebol, Libertadores, Bridgestone em 2017. Precisa ser rápido. A gente sabe das dificuldades para contratar, mas tem que ser rápido para definir o time. Palmeiras já contratou jogadores, o Santos já contratou o Kleber, zagueiro, né? A gente falou agora há pouco do Barcos, o Montijo já acerta com o Botafogo. Chega na capital e ainda tem que buscar uma cidade vizinha ou mesmo o interior de um desses países. Mas para um início de competição, você ter dentro do seu grupo, quem sabe, possibilidade de jogar com equipes de menor expressão, isso faz também com que a sua equipe, no decorrer, né, da fase de grupos, adquira também maior corpo, principalmente maior confiança. Por outro lado, muitas vezes você também pode cair no erro de não encarar desde o primeiro jogo como uma grande decisão, que não vai ser o nosso caso, porque a estreia já é com o São Lourenço, né, e não resta a menor dúvida de que num grupo equilibrado, Calheiros, muitas vezes você não precisa adquirir uma pontuação muito elevada, né? Porque não tem, em tese, não teremos aí nesse grupo aquela equipe que digamos assim, que será saco de pancada. Muito provavelmente isso não vai ocorrer. Então, acredito que uma pontuação que não seja muito elevada venha a classificar, e é isso que o Flamengo vai buscar. O ideal sempre, né, Luciano, é que tivéssemos o Maracanã. Nessa indefinição... Vamos trabalhar nessa hipótese de não ter o Maracanã, que é a pior das hipóteses. Vamos jogar na ilha. Isso já foi dito pelo presidente ontem mesmo, né? Nós estávamos juntos. E essa é a definição. O que o Flamengo faz é, de forma antecipada, se preparar para a possibilidade de não ter o Maracanã, num ano em que nós voltamos para a Libertadores. E sempre ressaltando de que uma das maiores críticas foi em relação ao porquê que não se planejou em relação a isso em 2016, mas nenhum de nós e nenhum presidente imaginava que o Maracanã fosse fechar tão cedo e abrir tão tarde, né? Para a questão das Olimpíadas. Não era essa a previsão. Surpreendeu a todos vocês, que dirá a todos nós. Então, infelizmente, dessa vez, prevendo esse impasse, que é o que está ocorrendo no momento, o Flamengo faz o seu seguro de ter um estádio no qual a gente acredita que... Libertadores. E o Flamengo deu um azar danado, né? A chave, né? O caminho do Flamengo pode ter o Furacão na sua chave, São Lourenço, que quase foi à final, né? Complicou para a Chapecoense na Copa Sul-Americana. O Flamengo precisa entrar rasgando na Libertadores. Do contrário, não passa da fase de grupos. Já é uma competição tradicionalmente difícil, enroscada. Tem um grupo do Flamengo aí, pro Rodrigo, o pessoal que tá em casa? Coloca aí, entrou no assunto o grupo, a gente mostra tudo aqui na televisão. Vamos lá. Tem o São Lourenço. Mostrar pro pessoal para deixar claro. Claro. Olha aí, Rodrigo. Tem a Católica, que é um time em ascensão no Chile, além da tradição. Já foi vice-campeã da América em 93, perdeu aquela final pro São Paulo. O São Lourenço, como eu falei, é um time que já abocanhou todos os títulos nesse século, ganhou Sul-Americana, ganhou Libertadores, né? Acabou aquela cena de ser o único time grande argentino que não tinha Libertadores. Agora, olha a turminha de baixo ali, vem gente cascuda e possivelmente o Furacão. O flamenguista sabe o que é jogar na Arena da Baixada. É verdade. Né? Nessa nova Arena da Baixada, sabe quantas vezes o Flamengo ganhou? Quantas? Nenhuma. Né? Então você vê que vai ser uma Libertadores terrível, né? O Flamengo precisa se preparar.
E aí tem a questão do calendário, as outras competições estaduais, regionais, tá? O Flamengo precisa deixar em segundo plano e encarar com muita seriedade essa Libertadores. Do contrário, vai naufragar na fase de grupos. Informações da direção do Flamengo, então, Karine. Sim, o Rodrigo Caetano, gente, participou do nosso especial sobre a Libertadores. E claro que a gente já colocou um trechinho do ponto para você ver o que ele comentou sobre isso. É óbvio que são equipes que têm camisa, equipes, né, tradicionais. E por si só o jogo já vai ser difícil. Se pudéssemos aqui eleger uma única vantagem, né, no caso, seria essa, justamente essa de você não ter que estar tendo um deslocamento excessivo, principalmente quando você... A Karine tem inclusive novidade a respeito do Botafogo. Precisa acelerar o time do Flamengo, né? Precisa acelerar. Eu entendo o trabalho que a diretoria do Flamengo está fazendo. Acertou com um jogador primeiro. O Vitinho está acertado com o Flamengo há pelo menos 2 meses. Estamos no final de dezembro. Eu lembro quando teve Inter e Flamengo, que o Vitinho foi muito bem, o Vitinho já está acertado. É desejo dele, ele quer jogar no Flamengo. Só que tem que falar com os russos, né? Tem esse pequeno detalhe, tem que falar com os caras, né? E é difícil entender russo, né? É difícil, montanha-russa, tem isso também. Então o Flamengo precisa resolver a sua situação com os clubes estrangeiros. Mas me parece que a expectativa toda é em torno do Conca. É o cara que poderia chegar... não sei se mudar o patamar do Flamengo, porque o Flamengo manteve uma base. O Vini que estava falando ali, por exemplo, o Sheik já acabou, o Sheik não tem mais. Sheik e Flamengo foi uma história bonita em alguns momentos, em outras nem tanto, mas o Sheik já não faz mais parte do presente e do futuro do Flamengo. A ordem agora é requintar um elenco que se mostrou capaz do Campeonato Brasileiro. O Flamengo mantém, inclusive na comissão técnica, tem gente que pode até criticar ali, Zé Ricardo, será que é um cara no nível desse novo Flamengo revigorado? Eu acho que tá mostrando competência, mereceu continuar no cargo. Desculpa, você começou a falar do Zé Ricardo e ficar no cargo. Esse time do Flamengo com o Zé Ricardo, em que ponto você acha que ele se encontra hoje? Porque o time foi crescendo no Campeonato Brasileiro, crescendo. No final, tem o desgaste físico e tudo mais. Agora, esse time vai para a Libertadores. Você entende que o Zé Ricardo consegue extrair mais esse time ou ele já bateu no teto? Eu acho que não bateu no teto, não. E com reforços, esse time pode fazer uma boa campanha na Libertadores. Qual foi a última grande campanha do Flamengo na Libertadores? Se você pegar, você vai lembrar só do Flamengo dos anos 80. De lá pra cá, o Flamengo não consegue chegar a uma semifinal de Libertadores.